Existem algumas figuras nas escrituras que, mesmo sem nome, marcam a gente para sempre, né? A mulher de Ló é uma delas. A história dela se tornou um aviso eterno. Então, bora mergulhar nisso e tentar entender quem foi essa mulher que virou um pilar de sal. É isso. Uma única frase define todo o legado dela. Um ato, uma consequência e uma imagem que ficou na nossa cabeça por milênios. Um único olhar que custou absolutamente tudo. Essa é a grande pergunta, né? A pergunta que fica ecoando através do tempo. O que poderia ser tão forte, tão atraente, a ponto de fazê-la desobedecer uma ordem divina e sacrificar o próprio futuro? Vamos investigar isso. Para a gente entender o ato final dela, a gente precisa olhar para a vida que ela teve. Ela não era só a mulher de Ló. Não mesmo. Ela tinha uma história, uma identidade que foi forjada por mudanças e contrastes gigantescos. A vida dela foi uma série de rupturas. Tenta imaginar. Sair da cultura politeísta de Ur, sobreviver por anos na incerteza da vida nômade e, de repente, chegar a um lugar como Sodoma. Era mais que uma cidade, era a promessa de estabilidade, de um lar de verdade. E Sodoma não era só um lugar, era uma experiência completa. Para uma mulher que viveu tanto tempo no deserto, o ritmo da cidade, os cheiros, os tecidos coloridos, as amizades, tudo isso era um mundo novo. Uma vida que ela finalmente sentia que era sua. Ela se sentiu parte de algo, sabe? E a conexão deles com a cidade só se aprofundou. Ló não era um forasteiro qualquer, ele cresceu socialmente. Sentar-se à porta da cidade era uma posição de honra, de influência, reservada aos juízes e anciãos. Ou seja, a família estava completamente integrada, estabelecida e próspera. Isso torna a ordem de "vão embora agora" ainda mais brutal, né? Agora, vamos para o centro da questão: por que o olhar dela foi um pecado tão grave? As interpretações teológicas mostram que tinha muito mais em jogo ali do que uma simples olhadinha. A frase "olhou para trás" parece simples, mas carrega um peso imenso. Foi um ato de curiosidade, nostalgia ou algo bem mais profundo? As interpretações clássicas apontam para uma falha de caráter fundamental. Não foi um erro impensado. Aquele olhar revelou desobediência direta, um apego às coisas do mundo que era maior que o desejo de salvação. Uma dúvida sobre a palavra de Deus e, principalmente, um coração que estava em dois lugares ao mesmo tempo. Agora, o que é muito interessante aqui é a nuance da língua. Alguns estudiosos argumentam que a expressão hebraica para "olhou para trás" não significa um simples giro de cabeça. É uma expressão que pode indicar que ela parou e começou a voltar fisicamente. Isso muda tudo. Não foi um lapso, foi uma decisão. E essa ideia de olhar para trás como um símbolo de hesitação espiritual é reforçada no Novo Testamento. O próprio Jesus usa a mesma metáfora. Não se trata de um olhar literal, mas de um compromisso que não é total. Uma alma que quer avançar sem abandonar o passado. Mas a história não para na teologia. Recentemente, uma interpretação radicalmente diferente surgiu no mundo da arte, reformulando completamente o legado dela. O artista australiano Hamish Farah, em uma exposição, nos oferece uma nova lente. E se ela não fosse a pecadora curiosa, mas a testemunha punida, a única que usou olhar para a catástrofe? E esta citação resume perfeitamente essa nova visão. O crime dela não foi a desobediência, mas o ato de ver. O ato de testemunhar o horror. A punição veio não por causa do seu coração, mas por causa de seus olhos. Essa pergunta nos leva a temas muito atuais. Num mundo saturado de imagens de sofrimento, qual é o preço de realmente olhar? Essa interpretação a transforma em uma mártir do ato de ver, uma figura que nos fala sobre censura e o perigo político de ser testemunha. Então, o pilar de sal ganha um novo significado. Ela não é punida, ela é petrificada, literalmente paralisada pelo trauma de testemunhar uma destruição inimaginável. O seu corpo se torna o monumento da própria catástrofe que ela observou. Seja como for interpretada, a história dela sobreviveu como um aviso poderoso. Vamos então ver como essas lições se cristalizam. O próprio Jesus a torna um ponto de referência. Essa frase curta e direta mostra a importância duradoura de sua história. Ela não é uma nota de rodapé, ela é um exemplo central a ser lembrado. Então, o ponto crucial é este. A história dela nos ensina sobre o perigo fatal de um coração dividido. Ensina sobre a necessidade de abandonar o passado para poder abraçar o futuro. Mostra o risco de uma fé estagnada, sem vida, sem movimento. E, finalmente, destaca a importância vital da obediência como o verdadeiro caminho para a libertação.
Foi só um olhar, um único ato que a fez perder tudo. Isso destaca a rapidez e a permanência das consequências de uma escolha, mostrando que mesmo um pequeno desvio pode ter um impacto fatal. E assim ficamos com essa dualidade. Ela é um símbolo eterno da desobediência e do apego ao mundo, ou é um memorial para aquela que ousou olhar para o sofrimento e foi punida por isso? Talvez a resposta não esteja nela, mas em quem a observa. A maneira como interpretamos sua história, como um conto de advertência moral ou como uma tragédia sobre o ato de testemunhar, revela nossas próprias preocupações, nossos próprios medos e, no fim das contas, onde nosso próprio coração está.